Ela nunca pediu esse beijo, e jamais deveria ter conhecido o milionário. Essas palavras não surgiram como um pensamento comum. Elas atravessaram Helena como um aviso tardio, quase como se o próprio destino tivesse tentado alertá-la, e falhado. Porque aquele beijo não foi romântico, não foi desejado, não foi sonhado em silêncio. Ele aconteceu no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E ainda assim, foi o ponto de ruptura de tudo o que ela conhecia como vida segura. Helena tinha 26 anos, mas carregava no olhar o cansaço de quem amadureceu cedo demais. Morava em um apartamento pequeno, antigo, com paredes finas e silêncio pesado. Dividia o espaço com a mãe, Marta, uma mulher doce, adoecida, que dependia de medicamentos caros e de cuidados constantes. Helena não sonhava alto, não fazia planos grandiosos. Sonhar para ela era conseguir pagar todas as contas no fim do mês sem precisar escolher qual atraso doeria menos. Trabalhava como recepcionista em um prédio corporativo luxuoso, daqueles onde o mármore do chão nunca perde o brilho e o ar-condicionado nunca falha. Para Helena, aquele lugar era um universo paralelo, um mundo onde as pessoas falavam baixo, vestiam caro e decidiam destinos em reuniões fechadas. Ela era invisível ali, e até então isso a protegia. Naquela manhã específica, algo estava diferente. O prédio acordara tenso. Havia seguranças extras, elevadores reservados, cochichos que cessavam assim que alguém se aproximava. Helena percebeu isso antes mesmo de alguém comentar. Ela sempre percebeu o que os outros ignoravam. Talvez porque viver em alerta fosse uma necessidade, não uma escolha. Foi então que ela ouviu o nome, Arthur Valença. O sobrenome era dito quase como um código. Alguns falavam com admiração, outros com medo. Helena conhecia a fama, um dos investidores mais poderosos do país, milionário antes dos 30. Respeitado, temido, intocável. Um homem que não aparecia com frequência, mas que, quando surgia, mudava a temperatura do ambiente. Ela não esperava cruzar com ele tão cedo. Arthur surgiu no saguão sem anúncio, alto, postura impecável, passos firmes. Não sorria, mas também não parecia hostil. Seu olhar era treinado, analítico, como se estivesse sempre calculando riscos invisíveis. Ele não precisava dizer quem era. O prédio inteiro sabia. Quando ele se aproximou do balcão, Helena sentiu um desconforto difícil de explicar. Não era atração. Era instinto. Algo dentro dela dizia para manter distância, manter postura, não errar. Arthur pediu informações com uma voz baixa, controlada. Ela respondeu com profissionalismo, entregando o crachá provisório. No momento em que os dedos dele se tocaram, foi apenas isso, um toque breve, irrelevante. Nada que justificasse o que aconteceria depois. Minutos mais tarde, sozinha no elevador com ele, o destino resolveu agir. O elevador parou de forma brusca entre andares. As luzes oscilaram. Helena perdeu o equilíbrio por um segundo. Arthur tentou segurá-la. Houve confusão, proximidade forçada, respirações aceleradas. E então o beijo, rápido, desajeitado, invasivo. Helena congelou por um instante que pareceu eterno. Depois recuou com força, o coração disparado, a mente tentando entender o que acabara de acontecer. Arthur também pareceu chocado consigo mesmo. Pediu desculpas imediatamente. Disse que foi um reflexo, um erro. O elevador voltou a funcionar. As portas se abriram. Cada um seguiu para um lado, carregando um silêncio que não deveria existir. Helena acreditou ingenuamente que aquilo terminaria ali. Ela ainda não sabia que erros cometidos por homens poderosos nunca morrem sozinhos. Eles sempre escolhem alguém para pagar o preço. Antes de continuar essa história, se inscreva no canal. Assim você ajuda a manter vivas histórias intensas, humanas e cheias de camadas como essa. Quando Helena voltou ao balcão naquele dia, algo já tinha mudado. Não no ambiente, mas nela. Ela sentia, e sentir, naquele mundo, era perigoso. Helena percebeu que algo estava errado antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa. O prédio continuava funcionando, as pessoas continuavam entrando e saindo, os elevadores continuavam subindo e descendo,
mas havia um ruído invisível no ar, um tipo de tensão que não se explica, apenas se sente, e ela sentia. Na manhã seguinte ao beijo, ninguém a chamou, ninguém comentou, ninguém perguntou se estava tudo bem. Ainda assim, os olhares eram diferentes, mais longos, mais atentos, como se de repente ela tivesse deixado de ser invisível. E isso nunca é uma boa notícia para quem ocupa o lugar mais baixo da hierarquia. Helena tentou agir normalmente. Sorriu para quem sempre sorriu. Desejou bom dia. Organizou os crachás. Atendeu ligações. Mas cada gesto exigia mais esforço do que o normal. Era como se o corpo estivesse presente, mas a mente estivesse sempre um segundo à frente, esperando o impacto. No fim da manhã, a primeira fissura apareceu. A supervisora do andar, uma mulher rígida chamada Sônia, aproximou-se do balcão com um sorriso que não alcançava os olhos. Disse que precisava conversar com Helena rapidamente. Usou o tom de quem não pede, apenas comunica. Na sala pequena, com paredes de vidro fosco, Sônia não perdeu tempo com rodeios. Perguntou se Helena estava confortável com o ambiente de trabalho, se tinha algo a relatar, se tinha certeza de que estava mantendo uma postura adequada diante de clientes importantes. Helena sentiu o estômago afundar. Ela respondeu que sim, que sempre foi profissional, que não entendia a preocupação repentina. Sônia apenas assentiu, anotando algo em um bloco, sem olhar para ela. Antes de encerrar, soltou a frase que ficaria ecoando por dias. Algumas atitudes podem ser mal interpretadas, e aqui, interpretação pesa muito. Helena saiu da sala com as mãos frias. No resto do dia, pequenos sinais começaram a se acumular. Um colega que evitou sentar perto dela no refeitório, um comentário interrompido quando ela se aproximou, um riso abafado vindo de trás do balcão. Nada direto, nada que pudesse ser confrontado, mas tudo calculado para fazer alguém duvidar de si mesma. À noite em casa, Helena tentou esconder o cansaço. Preparou o jantar simples, ajudou a mãe com os remédios, respondeu às perguntas de sempre. Marta percebeu algo diferente no olhar da filha, mas não insistiu. Já tinha aprendido que algumas dores precisam de silêncio para existir. Deitada na cama, Helena reviveu o momento do elevador repetidas vezes. Não para encontrar culpa, mas para entender quando perdeu o controle da própria narrativa. Porque agora parecia que aquela história estava sendo contada por outras bocas, com outras versões. Nos dias seguintes, Arthur Valença não apareceu novamente. E isso, de certa forma, foi pior. A ausência dele transformou o beijo em um fantasma. Algo que ninguém confirmava, mas que todos pareciam conhecer. Helena sentia que qualquer movimento em falso seria usado contra ela. Que qualquer palavra mal colocada poderia ser interpretada como confissão. Uma semana depois, o golpe veio disfarçado de formalidade. Um e-mail do setor de recursos humanos solicitava sua presença para uma conversa de alinhamento, sem detalhes, sem contexto, apenas horário e sala. Helena sentou diante de 3 pessoas que mal sabiam seu nome completo. Ouviu termos técnicos, frases vagas, expressões neutras. Falaram de imagem institucional, de reputação, de comportamento esperado. Nenhuma acusação direta, nenhuma defesa permitida. Quando tentou explicar, foi interrompida com gentileza ensaiada. Disseram que não estavam ali para julgar, apenas para prevenir situações delicadas. No fim da reunião, recebeu um aviso informal. Qualquer novo episódio que colocasse a empresa em posição desconfortável resultaria em desligamento imediato. Helena saiu da sala com a sensação de ter sido julgada sem julgamento, condenada sem sentença. No banheiro, trancada em uma cabine, deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não chorava pelo beijo. Chorava pela humilhação invisível, pela culpa empurrada, pela injustiça que não deixa marcas aparentes, mas corrói por dentro. Ela precisava daquele emprego, precisava do plano de saúde, precisava do salário, precisava aguentar. E assim decidiu calar. Naquela mesma tarde, enquanto organizava documentos no balcão, Helena sentiu uma presença parada à sua frente. Levantou os olhos. Arthur Valença estava ali. Não parecia arrogante, nem distante.
Parecia desconfortável. Pediu um café. Ela serviu. As mãos dela tremiam levemente. Ele percebeu. Quando ninguém estava por perto, Arthur falou baixo. Disse que aquele beijo tinha sido um erro. Disse que não pretendia causar problemas. Disse que não sabia que algo assim poderia se voltar contra ela. Helena ouviu tudo em silêncio, porque algumas desculpas chegam tarde demais para consertar o que já foi quebrado. Quando Arthur se afastou, Helena sentiu algo novo surgir dentro de si. Não era esperança, não era raiva. Era um orgulho ferido, profundo, que começava a substituir o medo. E naquele instante, sem saber como nem quando, ela entendeu que aquela história ainda estava longe de terminar. Se você está acompanhando até aqui, comenta de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias intensas e humanas como essa. Helena ainda acreditava que o pior já tinha passado. Mas o verdadeiro conflito ainda nem tinha começado. Depois daquele encontro silencioso no balcão, Helena passou a viver em estado de alerta permanente. Não era paranoia, era sobrevivência. Cada passo dentro do prédio parecia observado, cada decisão medida. Ela não falava mais do que o necessário. Não sorria além do protocolo. Tornou-se ainda menor do que já era, como se diminuir fosse uma forma de proteção. Mas o que ela não sabia é que, enquanto tentava desaparecer, algo começava a se mover longe do alcance dela. Arthur Valença também não dormia bem desde o episódio do elevador. Pela primeira vez em muitos anos, um erro não tinha sido resolvido com dinheiro, silêncio ou acordos. Ele sentia um incômodo que não sabia nomear. Não era medo de escândalo. Era a sensação incômoda de ter cruzado um limite invisível e de ver outra pessoa pagando o preço por isso. Ele começou a observar. Não Helena diretamente, mas tudo ao redor dela. Reparou como as conversas cessavam quando ela se aproximava. Como gestores falavam com ela usando um cuidado exagerado, quase hostil. Como pequenas decisões administrativas sempre recaíam sobre ela, nunca a favor. Arthur conhecia aquele tipo de mecanismo. Já tinha usado. Já tinha se beneficiado. Sistemas não precisam de ordens explícitas para punir alguém. Basta o silêncio certo. Certa tarde, ele pediu acesso aos relatórios internos de clima organizacional. Leu comentários anônimos, queixas veladas, relatos fragmentados. Entre eles, repetia-se uma narrativa difusa sobre comportamento inadequado de uma funcionária da recepção. Nada concreto, nada comprovável, mas suficiente para manchar uma reputação. Enquanto isso, Helena enfrentava outro tipo de violência: a solidão. Em casa, tentava manter tudo normal. Mas Marta, sua mãe, começou a perceber as mudanças. O silêncio mais longo. As respostas automáticas. O olhar perdido. Helena minimizava. Dizia que era só cansaço, que o trabalho estava puxado, que tudo ia ficar bem. Mentir também cansa. No prédio, a pressão aumentou de forma quase imperceptível. Uma escala de horário alterada sem aviso. Um pedido de substituição temporária que nunca se revertia. Pequenas punições disfarçadas de ajustes administrativos. Helena sentia o orgulho se transformar em algo perigoso. Não era mais só humilhação, era raiva contida. E raiva guardada por muito tempo sempre cobra juros. Foi numa manhã comum que tudo mudou de tom. Helena foi chamada novamente ao RH. Desta vez sozinha. Nenhuma cordialidade exagerada, nenhuma explicação. Apenas um pedido para aguardar. Ela esperou quase 40 minutos, sentada em uma cadeira dura, olhando para a parede branca, sentindo o coração bater nos ouvidos. Quando entrou na sala, encontrou um novo rosto. Um homem jovem, postura neutra, olhar técnico. Disse que estava conduzindo uma apuração interna. Fez perguntas objetivas. Pediu que ela narrasse os acontecimentos com suas próprias palavras. Helena hesitou. Durante dias, tinha ensaiado aquela conversa na cabeça. Pensar em se proteger, em falar pouco, em não se comprometer. Mas naquele instante, algo rompeu dentro dela. Talvez o cansaço, talvez a injustiça acumulada,
talvez o medo de continuar sendo esmagada em silêncio. Ela falou. Falou do elevador, do beijo inesperado, da reação imediata, das consequências posteriores, da mudança de tratamento, das reuniões vagas, das ameaças implícitas. Falou sem dramatizar, sem exagerar, apenas a verdade crua. Enquanto falava, percebeu algo estranho. Ninguém a interrompeu. Ninguém tentou suavizar. Ninguém minimizou. Quando terminou, sentiu as pernas fracas. Mas também sentiu alívio. Saiu da sala sem saber o que aconteceria depois. Mas, pela primeira vez, sentiu que tinha retomado um pedaço da própria voz. No mesmo dia, Arthur foi chamado para uma reunião extraordinária com o Conselho Administrativo. O clima era tenso, perguntas diretas, olhares duros. A possibilidade de uma investigação formal externa foi mencionada. Arthur entendeu que não dava mais para se esconder atrás do silêncio. Naquela noite, tomou uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, um comunicado interno circulou pelo prédio. Uma investigação formal sobre práticas abusivas e assédio moral seria conduzida por uma auditoria independente. Nenhum nome foi citado, nenhum caso detalhado, mas todos sabiam. O prédio entrou em ebulição. Gestores nervosos, reuniões fechadas, conversas sussurradas nos corredores, pessoas tentando apagar rastros, reorganizar narrativas, proteger cargos. Helena virou assunto, mas agora de outra forma. Alguns passaram a olhá-la com respeito contido, outros com ressentimento. Para muitos, ela havia quebrado uma regra não escrita, a de não expor o jogo. Arthur, por sua vez, fez algo que ninguém esperava. Em uma reunião restrita, assumiu publicamente sua responsabilidade pelo beijo. Não tentou relativizar, não transferiu culpa. Disse que foi um erro. Disse que não houve consentimento. Disse que estava disposto a arcar com as consequências. A notícia se espalhou rápido, internamente primeiro, depois vazou. Helena leu as manchetes com o estômago embrulhado, sentiu medo, sentiu choque, sentiu algo que não queria sentir: esperança. Mas esperança também assusta, porque quando ela nasce em terreno instável, pode virar queda. Antes de continuar essa história, aproveita para se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias profundas, humanas e cheias de verdade. Helena ainda não sabia se aquilo era justiça, ou apenas o começo de um preço ainda maior a ser pago. A exposição mudou tudo, mas não da forma simples que Helena imaginou. Quando o nome de Arthur Valença começou a circular fora do prédio, a narrativa perdeu o controle. Deixou de ser um caso interno, técnico, silencioso. Virou assunto. E quando uma história vira assunto, ela nunca pertence mais a quem a viveu. Nos corredores, o clima era de falsa normalidade. Sorrisos contidos, cumprimentos ensaiados. Pessoas que antes ignoravam Helena, agora a tratavam com cautela excessiva, como se ela fosse frágil demais ou perigosa demais para ser tratada como igual. Nenhuma das duas opções a confortava. Ela passou a ouvir versões distorcidas da própria história, que havia provocado, que havia se aproximado demais, que tinha se beneficiado da situação. A investigação ainda estava em curso, mas o julgamento social já tinha sido concluído. Helena começou a sentir medo de algo novo, de ser reduzida àquele episódio, de não ser mais vista como profissional, filha, mulher inteira, apenas como a recepcionista envolvida no escândalo. Arthur, por outro lado, enfrentava uma tempestade diferente. O conselho pressionava, investidores se afastavam, contratos eram suspensos. Ele era questionado não só pelo beijo, mas por tudo o que representava, pela cultura que ajudou a construir, pelos silêncios que sempre considerou normais. Pela primeira vez, perdeu o controle da própria imagem. Arthur tentou falar com Helena. Ligou. Mandou mensagens curtas, respeitosas. Nenhuma resposta. Não por vingança, mas porque ela precisava de espaço para respirar sem a sombra dele. Foi então que ele tomou uma decisão que ninguém esperava. Convocou uma coletiva interna. Funcionários, gestores, parceiros, sem advogados no palco, sem discurso polido.
Apenas a verdade, dita com a voz tensa de quem sabe que não há volta. Assumiu o erro novamente. Reafirmou que não houve consentimento. Pediu desculpas públicas a Helena, sem citá-la como símbolo, sem usá-la como escudo. E anunciou algo que mudou o rumo da investigação. Abriria mão de qualquer poder de interferência no processo e se afastaria temporariamente da liderança da empresa. O choque foi imediato. Helena soube pela internet. Estava sentada no ônibus voltando para casa quando leu a notícia no celular. O coração disparou. Não sentiu vitória. Não sentiu alívio. Sentiu um peso estranho no peito. Ela não queria aquilo. Nunca quis destruir ninguém. Só queria que a deixassem em paz. Nos dias seguintes, a pressão sobre ela aumentou fora do prédio. Pessoas a reconheciam. Comentários surgiam em redes sociais. Alguns de apoio, muitos de ódio. Helena começou a evitar sair de casa. O mundo parecia grande demais, barulhento demais. Marta percebeu. Insistiu para que a filha pedisse afastamento. Mas Helena sabia que se afastar agora seria confirmar a narrativa de fragilidade que estavam construindo sobre ela. Ainda assim, o corpo começou a cobrar. Insônia, falta de apetite, crises de choro sem aviso. Helena aguentava por fora, mas por dentro começava a se quebrar. Foi numa noite silenciosa que Arthur apareceu à porta do prédio onde ela morava. Não avisou, não pediu encontro, apenas esperou. Quando Helena desceu, encontrou um homem diferente, sem a postura imponente, sem o olhar calculista. Apenas alguém visivelmente cansado, carregando culpa e perda. Eles conversaram ali mesmo, em pé, sob a luz fraca da portaria. Arthur não pediu perdão novamente. Disse algo mais difícil, que entendia se ela nunca mais quisesse vê-lo, que sua escolha agora era reparar, não ser absolvido. Helena ouviu em silêncio, e então disse algo que surpreendeu até a si mesma, que não precisava de heróis, nem de mártires, que precisava de distância para decidir quem ela queria ser depois de tudo aquilo. Arthur respeitou, mas o afastamento dele da empresa trouxe consequências que Helena não previu. Sem a proteção invisível que o poder dele ainda exercia, setores inteiros começaram a se reorganizar. E em meio a essa reestruturação, nomes começaram a ser descartados. Entre eles, o dela. Helena foi chamada para uma reunião breve, objetiva. Informaram que, diante do novo momento da empresa, seu cargo seria encerrado. Agradeceram pelos serviços. Ofereceram uma indenização padrão. Nenhuma menção ao caso, nenhuma admissão. Apenas o encerramento frio de um ciclo. Ela saiu do prédio com uma caixa pequena nas mãos. Alguns papéis, uma foto antiga, e a sensação de ter sido usada e descartada 2 vezes. Do lado de fora respirou fundo. O mundo não tinha acabado, mas tinha mudado para sempre. Se você chegou até aqui, comenta o que você acha que ela deveria fazer agora. Sua opinião ajuda a manter essas histórias vivas. Helena não tinha mais emprego, não tinha mais anonimato, e agora precisava decidir se fugiria ou se enfrentaria o que ainda estava por vir. O dia seguinte, a demissão amanheceu silencioso demais. Helena acordou no mesmo horário de sempre, por hábito, não por necessidade. Ficou alguns minutos olhando para o teto do quarto, ouvindo a respiração fraca da mãe no cômodo ao lado, tentando entender em que momento sua vida tinha saído do trilho. Não havia gritos, não havia cenas, não havia escândalo, apenas a ausência súbita de tudo o que lhe dava estrutura. Ela não chorou de imediato. Choraria depois. Naquele momento, sentiu algo diferente. Vazio. Um tipo de vazio que não dói, mas assusta, porque não oferece apoio algum. Nos primeiros dias, Helena tentou se manter funcional. Atualizou o currículo, respondeu e-mails antigos, procurou vagas semelhantes. Mas bastava uma busca rápida para perceber o problema. Seu nome estava associado a um caso público. Nenhuma empresa dizia isso abertamente, mas as respostas não vinham. As entrevistas marcadas eram canceladas. As portas se fechavam antes mesmo de ela bater. O rótulo tinha vencido. Marta observava em silêncio. Sabia que a filha escondia o desespero atrás de pequenos gestos de normalidade. Um café feito com cuidado excessivo, a casa arrumada além do necessário,
um sorriso forçado que não convencia ninguém. Foi numa noite chuvosa que a realidade se impôs de vez. Marta passou mal. Uma crise mais forte. Uma ida apressada ao hospital público. Horas em uma cadeira dura, segurando documentos, enquanto médicos e enfermeiros passavam apressados. Helena sentiu medo. Medo real. Medo de não conseguir cuidar. Medo de ter perdido o chão justo quando mais precisava dele. Arthur soube do ocorrido por terceiros, não por curiosidade, mas porque, mesmo afastado, ainda acompanhava discretamente as consequências do que tinha iniciado. Quando soube da internação de Marta, sentiu um aperto no peito que não tentou racionalizar. Ele apareceu no hospital na manhã seguinte. Não anunciou. Não pediu para entrar. Apenas esperou ser visto. Helena o encontrou sentado em uma cadeira do corredor, olhando para o chão, as mãos entrelaçadas. A raiva que ela esperava sentir não veio. Veio cansaço. Um cansaço profundo, compartilhado. Arthur perguntou como Marta estava. Helena respondeu com frases curtas, objetivas. Não havia espaço para mais. Ele ofereceu ajuda. Não dinheiro. Não favores. Ofereceu presença. Contatos médicos. Orientação. Algo que não pudesse ser confundido com compra de silêncio. Helena hesitou. Orgulho e necessidade travaram uma guerra silenciosa dentro dela. Aceitar significava correr o risco de ser interpretada de novo. Recusar significava colocar a mãe em risco. Ela aceitou. Não como dependência, mas como escolha consciente. Marta se recuperou lentamente. Helena passou noites no hospital dormindo mal, comendo pouco. Arthur apareceu algumas vezes, sempre discreto, sempre respeitando limites. Não tocava no passado, não prometia futuro. Entre eles, algo começou a mudar. Não era romance, não ainda. Era reconhecimento mútuo da dor. Arthur, afastado da empresa, enfrentava seus próprios fantasmas. Pela primeira vez, não tinha reuniões para esconder o vazio. Não tinha números para justificar decisões. Restava apenas a consciência pesada e o silêncio. Ele começou a repensar tudo. A cultura que incentivou, as omissões que normalizou, as pessoas que esmagou sem perceber. O beijo tinha sido o erro visível, mas não o único. Helena, por sua vez, começou a sentir algo que não esperava. Força. Uma força amarga, nascida da perda. Ela não tinha mais emprego, nem reputação intacta, mas tinha algo novo. Nada a perder. Foi então que recebeu uma ligação inesperada. Uma mulher chamada Laura, advogada trabalhista, queria conversar. Disse que acompanhava o caso de longe, que via ali não apenas um episódio isolado, mas um padrão, que Helena não era a única. O encontro aconteceu em um café simples. Laura falou de outros relatos, de outras mulheres, de outros silêncios. Falou da possibilidade de transformar aquela dor em algo maior. Helena ouviu com atenção. Pela primeira vez desde o elevador, sentiu que talvez sua história não fosse apenas sobre perda. Talvez fosse sobre mudança. Naquela noite, sozinha no quarto, Helena chorou. Não de medo, mas de exaustão. E quando o choro passou, tomou uma decisão silenciosa. Ela não fugiria. Não se esconderia. Não permitiria que aquela história terminasse com ela sendo apenas a vítima esquecida. Antes de continuar, se essa história está fazendo sentido para você, se inscreve no canal. Isso ajuda a manter vivas histórias que falam de dor, coragem e escolhas reais. Helena ainda não sabia como vencer, mas pela primeira vez sabia por que lutar. E isso mudava tudo. A decisão de Helena não foi tomada em um momento heróico. Não houve música, discurso ou cena de impacto. Foi silenciosa, quase banal. Um clique em um e-mail. Um sim digitado com as mãos trêmulas. Mas a partir dali nada mais seria simples. O processo começou discreto. Reuniões reservadas, documentos assinados, relatos colhidos com cuidado. Helena contou sua história mais uma vez, agora com datas, horários, nomes. Cada detalhe reabriu feridas, mas também deu forma ao que antes era apenas sensação. Laura, a advogada, apresentou outros depoimentos. Mulheres de setores diferentes, funções distintas, histórias que não se conheciam,
mas se encaixavam como peças de um mesmo quebra-cabeça. Não eram todas iguais. Algumas falavam de comentários constantes, outras de convites insistentes, outras de punições silenciosas após recusas. O padrão era claro. Helena deixou de ser apenas um caso isolado. Tornou-se parte de algo maior, e isso a assustava tanto quanto a fortalecia. Enquanto isso, Arthur acompanhava à distância. Não interferia, não sugeria, não pedia informações privilegiadas. Sabia que qualquer movimento errado poderia comprometer tudo. Mas também sabia que, gostasse ou não, aquela batalha tinha começado a partir de um erro seu. Ele enfrentava o próprio julgamento interno. Revivia o beijo repetidas vezes, não para se justificar, mas para entender em que momento tinha permitido que o poder falasse mais alto do que o respeito. Não encontrou respostas fáceis. Apenas a constatação amarga de que havia normalizado coisas demais por tempo demais. A imprensa começou a farejar algo maior. Matérias falavam em crise institucional. Investigações paralelas surgiam. Outras empresas passaram a rever protocolos com medo de efeito dominó. Helena sentiu o peso da exposição voltar. Seu nome ainda não estava em manchetes, mas circulava em bastidores. Ela passou a medir cada passo fora de casa. Evitava lugares cheios. Desligou notificações. Aprendeu a respirar quando o medo vinha sem aviso. Marta observava a filha com orgulho silencioso. Mesmo fraca, dizia que Helena estava fazendo o que muita gente nunca teve coragem de fazer. Aquilo sustentava Helena nos dias em que ela pensava em desistir. Arthur tentou se manter afastado, mas o destino insistia em cruzá-los. Encontraram-se novamente em uma audiência preliminar. Não se falaram, apenas se olharam por um segundo longo demais. Naquele olhar havia culpa, reconhecimento e algo difícil de nomear. Talvez respeito, talvez luto pelo que nunca deveria ter acontecido. A audiência foi tensa. Advogados experientes, argumentos técnicos, tentativas de descaracterizar relatos. Helena ouviu frases que feriam mais do que ataques diretos. Palavras como interpretação, ambiguidade, mal-entendido. Mas, desta vez, ela não estava sozinha. Cada vez que um relato era questionado, outro surgia para reforçar. Cada tentativa de desqualificação encontrava resistência. O que antes era silêncio, agora tinha eco. No fim daquele dia, Helena saiu do fórum exausta. Sentou em um banco da praça em frente e respirou fundo. Sentiu medo, sim, mas também sentiu algo novo. Dignidade. Arthur, do outro lado da rua, observava de longe. Não se aproximou. Sabia que aquele espaço não lhe pertencia, mas decidiu ali mesmo que se sobrevivesse àquela queda faria diferente. Não por imagem, mas por consciência. Meses se passaram. O processo seguiu seu ritmo lento, doloroso. Helena perdeu oportunidades de trabalho. Perdeu convites. Perdeu pessoas que não suportaram a pressão. Mas ganhou algo que nunca tinha tido: controle sobre a própria história. Quando a decisão preliminar saiu, reconhecendo falhas graves na condução institucional e abrindo caminho para punições estruturais, Helena chorou. Não de alegria, de alívio. Não era o fim, mas era um começo. Naquela noite, Arthur enviou uma mensagem curta, apenas uma frase: "Você foi corajosa." Helena não respondeu. Ela não precisava. Se você está acompanhando essa história até aqui, comenta o que você faria no lugar dela. Sua opinião faz essa história continuar. Helena tinha perdido muito, mas tinha recuperado algo essencial. E agora, o desfecho se aproximava. A decisão de Helena não foi tomada quando o juiz leu a sentença parcial, nem quando as manchetes começaram a falar em mudanças estruturais. A verdadeira decisão veio depois, num dia comum, silencioso, quando tudo parecia finalmente desacelerar. Meses tinham passado desde a audiência preliminar. O processo ainda seguia, mas já não consumia cada minuto da vida dela. Marta estava mais estável, embora frágil. A casa pequena continuava a mesma, mas o silêncio dentro dela era diferente. Não era mais opressivo. Era um silêncio de reconstrução. Helena voltou a trabalhar.
não no mesmo setor, não com o mesmo salário. Um emprego simples, longe de holofotes, longe de prédios imponentes. Um lugar onde ninguém conhecia sua história completa, onde ela era apenas Helena, e isso por um tempo bastava. Arthur, por sua vez, enfrentou as consequências finais. Perdeu o controle definitivo da antiga empresa. Viu contratos ruírem, alianças se desfazerem, portas que sempre estiveram abertas se fecharem sem explicação. O poder que um dia o definiu já não existia da mesma forma. Mas algo inesperado aconteceu. Livre da estrutura que o sustentava e o cegava, Arthur começou do zero. Menor, mais lento, mais consciente. Criou um fundo independente voltado a ambientes corporativos seguros, com auditorias reais, lideranças treinadas e tolerância zero para abusos de poder. Muitos duvidaram das intenções, outros chamaram de estratégia de imagem. Arthur não respondeu a nenhum deles. Ele sabia que redenção não se declara, se pratica. O reencontro entre ele e Helena aconteceu quase um ano depois, em um evento discreto sobre ética no trabalho. Nenhum anúncio, nenhuma expectativa, apenas coincidência. Eles se reconheceram à distância. Não houve tensão, não houve pressa. Conversaram como duas pessoas que sobreviveram à mesma tempestade por lados diferentes. Arthur disse que não esperava perdão. Helena disse que não vivia mais em função daquilo. E naquela troca simples, algo se encerrou. Não houve romance cinematográfico. Não houve promessa de futuro juntos. O que houve foi algo mais raro. Maturidade. Helena entendeu que não precisava amar nem odiar Arthur para seguir em frente. Ele entendeu que não precisava ser aceito por ela para continuar mudando. Algum tempo depois, Marta faleceu. Tranquila. Sem dor. Helena sentiu a perda como um rasgo, mas também como o encerramento de um ciclo. Arthur apareceu no velório. Ficou pouco tempo, em silêncio respeitoso. Helena agradeceu com um aceno discreto. Era suficiente. Anos se passaram. Helena passou a colaborar com projetos de apoio a mulheres em ambientes profissionais. Não como símbolo, não como vítima, mas como alguém que conhece o caminho por dentro. Nunca contou a história inteira em público. Nunca explorou o passado. Preferiu ajudar no presente. Arthur seguiu trabalhando longe dos holofotes. Errou menos. Ouviu mais. Caiu algumas vezes. Levantou sem aplausos. E assim, aquela história que começou com um beijo que nunca foi pedido, terminou sem final romântico, sem aplausos, sem vitória absoluta. Mas terminou verdadeira. Ela nunca pediu aquele beijo. E jamais deveria ter conhecido o milionário. Ainda assim conheceu. E transformou o erro, a dor e a injustiça em algo que não destruiu sua vida. Apenas a mudou de forma irreversível. Se essa história te tocou, se inscreva no canal e compartilhe. Porque algumas histórias não existem para entreter apenas. Existem para lembrar que escolhas têm peso e coragem também. Essa história acabou, mas a próxima já está na sua tela agora, mais intensa, mais profunda. Clique para assistir.